Essa semana tivemos uma grande tragédia no Brasil. No estado de Santa Catarina, na cidade de Saudades, tivemos uma chacina, um massacre numa creche que acabou ceifando a vida de 3 crianças com menos de 2 anos e de 2 professoras, jovens. Um marginal com facão invadiu uma creche com mulheres, com crianças desarmadas e acabou cometendo homicídio, matando, ceifando 5 vidas, 3 delas de crianças. E é uma tragédia que em qualquer país do mundo teria uma comoção nacional, uma comoção talvez dos artistas, dos políticos, mas não foi isso que aconteceu no Brasil. Muitas pessoas, a maioria, estão sabendo dessa chacina, está tendo a cobertura da imprensa, mas por que não está tendo essa comoção toda da classe artística do Brasil e de muitos políticos? Porque no mesmo dia, ou não sei no mesmo dia ou no mesmo tempo, um ator, comediante, homossexual, de esquerda, que defende as pautas da esquerda, ele faleceu de Covid-19. E isso daí acabou tirando totalmente a atenção da classe artística, ou melhor, do Brasil todo, sobre a tragédia que aconteceu em Santa Catarina. Eu não quero fazer uma politização das mortes que aconteceu, das tragédias, mas eu quero deixar uma reflexão, que nunca esteve tão evidente que a classe artística no Brasil, que a classe jornalística no Brasil, está tão influenciada, dominada pelos pensamentos esquerdistas, pelos pensamentos marxistas, do que agora. Nunca foi tão evidente. O porquê que a mídia, porquê que a classe artística teve toda essa comoção com a morte desse ator Paulo Gustavo, mas esqueceu praticamente das crianças que tiveram suas vidas ceifadas e dessas 2 professoras jovens que também morreram, que teriam uma vida longa pela frente, mas tiveram suas vidas interrompidas por um marginal. A primeira coisa que eu vejo é que o Paulo Gustavo reunia os ingredientes perfeitos para o fortalecimento da narrativa da esquerda. Ele era homossexual, ele defendia as pautas da esquerda e morreu de Covid-19, ou melhor, morreu da peste chinesa. E as crianças? Não envolvia nenhum ingrediente, muito pelo contrário. O que envolvia os aspectos da morte dessas crianças era totalmente contra a narrativa da esquerda. Elas eram crianças, a esquerda odeia criança, não é à toa que eles apoiam o aborto. Essas crianças, ou melhor, as professoras, as que estavam responsáveis pela segurança dessas crianças, elas estavam desarmadas. Eram mulheres desarmadas. E o que a esquerda defende tanto? O desarmamento. Então a esquerda não poderia usar a morte dessas crianças para atacar o presidente Bolsonaro. Porque o motivo dessas crianças terem morrido está pela falta de segurança no Brasil. E é uma coisa que Bolsonaro tem falado muito, tem batido muito nessa tecla, principalmente na questão do armamento. Porque se tivesse uma professora armada, pelo menos uma naquela escola, a possibilidade de ter se evitado essa tragédia era muito grande. Porque uma professora armada poderia muito bem neutralizar esse bandido, esse marginal. Mas como não tinha nenhuma, elas fizeram o que poderiam. As 2 professoras que tentaram salvar as crianças, que elas merecem sim ser chamadas de heroínas, tiveram suas vidas ceifadas por tentarem salvar essas crianças. Se elas estivessem armadas, muito provavelmente elas teriam salvado todas as crianças e salvado suas próprias vidas. Mas isso a esquerda jamais vai admitir isso daí, porque a esquerda ela é desarmamentista. A esquerda ela quer que o cidadão de bem esteja desarmado e que os bandidos estejam com a arma. É isso que todo esquerdista quer. Então essas crianças elas não reuniam os ingredientes para o fortalecimento da narrativa da esquerda. Então por isso que a classe artística no Brasil e a esquerda em geral ignorou a morte dessas crianças. Fizeram pouco caso. Não que a tragédia do Paulo Gustavo não seja uma tragédia que não possa ter comoção. Sim, ele era um artista famoso. Apesar que eu nunca vi o trabalho dele, não achei muita grande coisa o trabalho dele, mas é um ser humano. E Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio.
mas antes que ele se arrependa. O problema que eu quero trazer nesse vídeo aqui não tá na comoção pela morte do Paulo Gustavo, mas tá assim, pelas pessoas, pela classe artística, tem ignorado essa chacina que aconteceu em Santa Catarina. Essa tragédia que aconteceu lá. Porque essa tragédia ceifou a vida de 5 pessoas, de 3 crianças e 2 jovens. Você vê por aí que a esquerda hoje ela dá mais valor para uma pessoa do seu bando, para uma pessoa que defende as suas pautas esquerdistas, do que para crianças, do que para as 2 jovens. A esquerda, os esquerdistas, eles veem as outras pessoas que não são do seu bando como animais, como retrógrados. É isso que a esquerda vê. Todo esquerdista tem esse pensamento. Agora, muitos podem não ter esse pensamento, mas é influenciado pela esquerda. Eu vejo muitos artistas que talvez não são militantes, não são lacradores, mas que inconscientemente eles são influenciados pela agenda globalista, são influenciados pelo pensamento marxista. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo. O porquê que a vida de 5 pessoas, só porque são pessoas anônimas, pessoas pobres, que não são famosas, é ignorada. E a vida de um cara, só porque ele é artista, e principalmente porque ele é homossexual, tem que ser vista como o fim do mundo, como uma perda total do Brasil. Gente, todas as vidas, muitas pessoas falam, mas então quer dizer que por todas as pessoas tem que se ter comoção pela morte de todos? Não é isso. O problema é que todas as pessoas, todos os dias estão morrendo pessoas por Covid-19. Seja artista, seja pessoa comum. Mas uma chacina dessa não é todo dia que acontece. Não é comum acontecer uma chacina dessa. E o povo, a classe artística, eles praticamente esqueceram, ignoraram essa tragédia que aconteceu. Para a esquerda, para os esquerdistas, é porque aquelas crianças elas não eram úteis para suas narrativas. Não teria como elas usarem aquelas crianças para atacarem o Bolsonaro. Foi por isso. Gente, o que eu via no Facebook, no Face, no Instagram, rapaz, eu só via Paulo Gustavo. Só Paulo Gustavo tava até enjoando já. Parecia que, nossa, era a grande pessoa da humanidade que tinha morrido. Mas era apenas mais um cidadão brasileiro que morreu de Covid. Se realmente, né, morreu de Covid, porque eu duvido muito desses números aí no Brasil. Porque está se feito uma politização muito grande por essa peste chinesa. E talvez a pessoa morre de uma doença e se coloca na conta da peste chinesa para atacar o Bolsonaro. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo é a minha indignação pela 2 pesos e 2 medidas como a classe artística tem tratado esses 2 assuntos. Eu não vi nenhum artista, ou melhor, foram poucos artistas que eu vi, a minoria, falar alguma coisa da morte daquelas crianças, da morte daquelas crianças em Santa Catarina. Então você vê por aí que alguém que favorece a pauta da esquerda, ela é louvada na sua morte. Mas crianças são ignoradas quando morrem. Ou talvez pode ser porque eram do Sul também. Porque querendo ou não, a esquerda, principalmente em redutos, que a esquerda não tem força, principalmente que é no sul do Brasil, eles tendem a ignorar. Querendo ou não, o sul é a região mais diferente do Brasil. O sul é uma região que não tem nada a ver com o Brasil. Talvez deve ser por isso que eles têm ignorado a morte dessas 3 crianças e dessas 2 professoras jovens que teriam uma vida longa pela frente. E é uma coisa que me deixou estarrecido, que talvez tenha pessoas também que prestaram atenção, que refletiram o que aconteceu, também ficaram estarrecidos também. Que quando um artista morre, é comoção nacional. E não precisa ser um grande artista, porque o Paulo Gustavo não era um grande artista. Foi trágica a morte dele, mas não era um grande artista. E quando há várias vidas ceifadas ao mesmo tempo, numa tragédia,
numa infâmia, as pessoas tendem a ignorar. Isso daí é uma coisa triste. Isso aí está mostrando realmente como a cultura, principalmente a espiritualidade do Brasil, do brasileiro, está em decadência. Totalmente em decadência. E a esquerda, aos poucos, com seus pensamentos marxistas, está minando o Ocidente através da sua esquerda. Mas por que está tendo esse declínio cultural do Ocidente? Porque antes disso houve um declínio espiritual. Porque antes disso as pessoas esqueceram de Deus. Uma nação, uma civilização que esquece de Deus, que esquece dos princípios morais, tradicionais e da vida, quando ela esquece, ela está fadada ao fracasso. Foi assim com o Império Romano, no finalzinho, que era uma civilização que não tinha moral nenhuma. Passou a ter um pouco de moral quando a Igreja Católica começou a ter uma influência muito grande, mas não foi por muito tempo. Está sendo assim com o Ocidente. Então é isso que nós devemos refletir o que está acontecendo hoje. Porque esse episódio, esse tipo de atitude que aconteceu essa semana, mostra realmente que estamos em um declínio cultural e um declínio espiritual no Ocidente. E tudo isso é o que procede do fracasso de uma civilização. Fico por aqui e Deus abençoe a todos.